Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Jeremias. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Para o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos ainda nesta grande parte, que são essas profecias, até o capítulo 45. Já estamos nas profecias do tempo de Zedequias e vamos ver agora os últimos acontecimentos até o capítulo 44. Vejamos que Jeremias, quando ele é solto, ele vai até uma cidade próxima. Todos eles se reúnem numa cidade próxima. Nós dissemos que o rei Zedequias tinha ido para Ribla. Ribla foi um local de meio do caminho para reunir todos os exilados, mas num primeiro momento, alguns exilados ficaram aqui na cidade de Ramá. Então, só para o amado lembrar, aqui é Jerusalém, aqui é Ramá. Nós já andamos falando sobre Ramá. Então, eles agruparam ali e depois passavam para Ribla e depois iam para a Babilônia. Ao contrário das ordens que Nabucodonosor deu, Jeremias foi acorrentado e foi levado junto com os exilados. Quando eles percebem que aquele era Jeremias e que ele estava junto com os exilados, eles percebem o erro absurdo que eles fizeram e ficaram com medo do que poderia lhes acontecer. Então o comandante da guarda, que era o responsável pelos exilados, ele pessoalmente disse: olha, eu vou cuidar de você pessoalmente. Se você for para a Babilônia comigo, eu vou cuidar de você. Mas a decisão é sua. Veja que o único que pôde tomar decisão se ia ou se não ia para o exílio foi Jeremias. Por que isso? Porque Jeremias era um profeta. E os babilônicos, os caldeus, eles tinham um respeito muito grande pelos profetas. Olha que diferença, né? Por um lado, o povo de Deus, que tem os seus profetas, o mensageiro direto de Deus, não estavam nem aí com consideração e respeito. Mas um povo bárbaro como esse, que estava levantando para destruir tudo, eles tinham respeito, sim, pelos profetas. Então, ele disse que queria ficar e ficou junto com Gedalias. Gedalias foi nomeado governador, como nós dissemos num vídeo anterior. E então ele se reúne com Gedalias. Gedalias fica em Mispá, próximo de Jerusalém, uma distância bem pequena de Jerusalém. Por que eles não ficaram em Jerusalém? Porque Jerusalém estava completamente destruída, queimada, totalmente arrasada. Então eles ficaram em Mispá. O que Gedalias tinha que fazer? Gedalias, ele tinha que manter aquele remanescente nos seus lugares, fazendo, trabalhando, produzindo e pagando tributo. Mas muitos não aceitaram a conquista da Babilônia de Nabucodonosor e começaram a fazer guerrilhas. Então, ele era o responsável por parar essas guerrilhas, conter estas guerrilhas. Uma pessoa de nome Ismael, descendente da linhagem de Davi, se insurge contra Gedalias. Muito provavelmente, ele fez isso porque ele sentiu desprezado, porque ele era da linhagem de Davi e ele achava que Nabucodonosor tinha que ter escolhido a ele para ficar no controle de tudo. Mas Nabucodonosor escolheu Gedalias e assim foi. Alguns acham
que Baalis, porque um pouquinho mais para frente na palavra, ele vai dizer que o rei amonita Baalis, ele também se insurge, ele quis aproveitar a circunstância para dominar aquela área toda, ou seja, tripudiar de quem estava perdido, de quem estava caído. E foi ele que planejou todo o assassinato, muito provavelmente em conluio com Ismael, que ficaria ali como testa de ferro de Baalis. Junto nesse conluio estava Joanã, filho de Careá, Jonatas, Efai ou Ofai, Jazias ou Jazanias. No primeiro momento eram eles. Quando Ismael começa a fazer todos os absurdos que ele estava por fazer, este povo todo se insurge contra Ismael. Nós vamos ver mais para frente. Em 587, logo depois da colheita, a palavra de Deus diz que Gedalias estava em Mispa e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. E aí, esse Joanã e os outros oficiais, Ismael, etc., foram até lá e acabaram por matar Gedalias. Eles matam Gedalias logo depois da colheita, isso em 587, 586, muito provavelmente no mesmo ano da conquista, quando já tinha feito a colheita, já tinha acontecido. Bom, alguns peregrinos que estavam em Siquém, Siló, Samaria, todas as cidades do norte, do reino do norte, eles acabaram saindo de lá quando a Assíria conquista Samaria em 722. E muito provavelmente, eles estando lá, eles eram judeus, foram para lá e depois, quando Samaria é conquistada, eles acabaram voltando para a sua terra. E eles, depois da destruição do templo, da conquista da cidade, eles, em lamentação, eles raspam a barba, que é um sinal de luto, e estavam indo até Jerusalém para fazer uma cerimônia de lamentação. Diz a palavra que eles também tinham um conceito de que quando as pessoas estavam muito tristes, algumas pessoas, elas se cortavam também em sinal de luto. E essas pessoas estavam indo para Jerusalém quando Ismael os ameaça, ele pega estas pessoas, ele mata muitos deles, ele prende numa cisterna, que era comum colocar em cisternas, tá? E aí alguns, para fugir da morte, eles trocaram a morte por informações. Eles disseram, olha, nós sabemos onde tem bastante comida, azeite, mel, ou seja, nós sabemos onde tem comida porque nós escondemos comida nesses lugares. Por conta da guerra, a gente acabou escondendo em algum poço, em alguma cisterna. Tá? Então a cisterna era usada para guardar material, para guardar água, mas também para prender. Então eles trocaram a vida deles por essa informação. E aí, então, Ismael permite que eles vão embora e vai até esses despojos e pega toda essa alimentação para si. Só que Ismael, ele vai além do que ele devia, porque as pessoas que estavam exiladas, as pessoas que estavam em Mispá, as pessoas que estavam sob o comando de Nabucodonosor, por intermédio de Gedalias, eram as princesas de Nebuzaradã, eram pessoas importantes que tinham sido deixadas aos cuidados de Gedalias. O que Ismael fez? Ismael pegou todo esse povo e estava colocando-os sob exílio, sob cativeiro. E
Joanã e o seu grupo não gostou disso, porque até o momento de reconquistar, tudo bem, então vamos lá. Mas a partir do momento em que ele começou a matar inocentes, a ferir, a fazer cativos, então estas pessoas se voltaram contra Ismael. Muito provavelmente nesta época, tanto Jeremias quanto Baruque também foram levados de Mispá, porque eles estavam com Gedalias em Mispá, que fica ali pertinho de Jerusalém. Então, Ismael, ele foi além do que devia. O exército de Joanã acaba por ameaçar Ismael. Ismael foge, ele vai até um local que é conhecido como as Águas de Gibeon, né? Também ali um pouquinho mais ao sul, um pouquinho mais para baixo de Jerusalém. Era uma grande cisterna que alguns reis antepassados, os reis de Judá, fizeram, tá? Para manter água, para manter uma água que fosse possível utilizar numa emergência, num caso de guerra. Então dizem alguns que estas águas de Gibeon eram uma cisterna com 120 metros de reservatório. Então havia ali água e havia ali também um local para a produção de vinho, por conta da região que era propícia a isso. Cesanias, filho de Usaías, ele queria que Jeremias validasse então uma decisão deste grupo. Uma vez que eles então fizeram tudo isso que fizeram, eles ficaram agora com medo da represália de Nabucodonosor. Por quê? Porque eles perceberam que eles mataram o governador, eles foram atrás das princesas de Nebuzaradã, eles fizeram cativos, ou seja, eles fizeram algo que não devia ter sido feito, né? E aí eles foram até Jeremias pedindo que Jeremias os auxiliasse. Então ele diz assim: ore para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Jeremias disse: ok, eu escutei. E agora eu vou orar e vamos ver qual é a resposta de Deus. Entretanto, nós já sabemos de antemão que isto tudo é fingimento. Por quê? Porque eles já estavam de caso pensado em fugir para o Egito, porque eles estavam com medo da represália de Nabucodonosor. Então eles só fizeram isso para ter, vamos dizer assim, um aval do profeta. Não, a gente falou com o profeta e tal, e a gente está indo para o Egito, etc, etc. 10 dias depois, Jeremias recebe a palavra e passa esta palavra para Jezanias e os demais. Se ficardes nesta terra, eu vos edificarei e não vos derrubarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei, pois estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não tenhais medo do rei de Babilônia, a quem agora vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, pois eu sou contigo, para vos salvar e para vos livrar das suas mãos. Deus não queria que eles voltassem para o Egito. Deus não queria que eles se agarrassem com mais um amante adúltero, porque o povo até agora não tinha entendido que era Deus que fazia, era Deus que livrava, era Deus que punia. Então eles queriam ir para o Egito para se safar. Mas olha, Deus estava fazendo isso. Quem é o Egito? E eles acabam indo. Eu vos considerei misericórdia, diz o Senhor, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Não tenha medo. O que ele faz? Aí Jeremias, óbvio, o Senhor disse para Jeremias disse para eles: mas olha aqui, na verdade, vocês estão com duplicidade de coração. Vocês querem ir para o Egito para se livrar da fome e da espada. Não vão.
Não vão, porque eu estou garantindo que vocês ficando aqui não terá fome nem terá espada. Entretanto, vocês estão fazendo isso porque vocês já decidiram. Ora, quando Jeremias fala isso, eles se insurgem, eles ficam zangados. Eles chamam Jeremias de mentiroso e muitos estudiosos dizem que eles obrigam Jeremias e Baruque a seguir com eles para uma cidade que fica próxima da divisa. Aqui, Tafnes, é essa cidade aqui, que fica próxima da divisa. Então, aqui Sinai, aqui Jerusalém, está aqui para cima. Então, eles queriam fugir para Tafnes. E, de fato, eles foram. Agora, olha que coisa interessante. Tá? Mênfis, Cairo, aqui era a capital do Egito, o lugar de maior idolatria. Pi-Ramsés era aqui. Foi de onde os judeus saíram no êxodo do Egito. Foi de onde o Senhor os livrou do Egito. Eles estavam aqui em Pi-Ramsés, nessa cidadezinha aqui, ó. E eles estavam indo para Tafnes, aqui do lado. Ou seja, eles esqueceram 400, 500, 600, 700 anos de história de proteção do Senhor e eles estavam voltando para o cativeiro egípcio. Lá, eles voltaram à idolatria, eles voltaram à adoração dos deuses egípcios, né? Então, olha lá, isso lá em 44 já, né? 44 verso 5, né? Mas eles não escutaram nem inclinaram seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Ou seja, eles foram para o Egito e fizeram como se nada tivesse acontecido. Então, Deus estava dizendo para eles: 11. Virá ferida a terra do Egito. Quem é para a morte, quem é para o exílio, quem é para a espada. Ou seja, tudo iria acontecer de acordo com o que Deus tinha determinado. Eles se fizeram misturar lá entre o povo egípcio, só que não deu certo a estratégia deles. Jeremias, então, representa aqui uma parábola vivida de novo, né? Dizendo que Nabucodonosor iria edificar sobre aquele fundamento que Jeremias estava fazendo ali para eles. Significava o quê? Que o Egito seria conquistado pela Babilônia. E, de fato, isto aconteceu em 568, 67, quando já o faraó não era mais Ofra, era Amasis, que havia dado um golpe de Estado que tirou o faraó Ofra e assume o poder. Logo em seguida, ele acaba sofrendo a conquista do Egito, né? O Egito é conquistado pela Babilônia por Nabucodonosor. Ou seja, não havia fuga, não havia como fugir do julgamento de Deus. E o povo, até o final, foi estúpido, foi ignorante, foi rebelde, foi idólatra, foi pecador. E ele foi perseguido por Nabucodonosor até o Egito para sofrer as consequências da sua ignorância, da sua idolatria, da sua rebelião. Amém, amados? Bons estudos.